Fala, gente, muito bom dia. Estamos aqui com vocês no canal Mais do que Palavras. E você que não conhece, esse é o quadro Milagre da Manhã. Estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui prontos para uma meditação. Estamos lendo o livro de Tiago, já lemos o capítulo 1, lemos o capítulo 2 e hoje nós vamos dar início no capítulo 13. E de fato, esse capítulo vai falar muito com a gente, porque ele fala da língua, né? A língua que tem um grande poder para abençoar, como também para amaldiçoar. Muito mais para o mal do que para o bem. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com esse membro que nós temos no nosso corpo, que ele tem uma finalidade, que é a locução. Nós conseguimos nos comunicar por conta desse movimento da língua, porém ela pode fazer um mal muito grande se não souber ser usada, não é verdade, Alessandra? Bom dia a todos, mais um dia se inicia. É verdade, eu estava pensando aqui, né, a língua, um membro tão pequeno, mas que pode fazer um estrago enorme na vida de muitas pessoas, né? Antes de nós entrarmos na meditação, nós vamos realizar uma oração, mas eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, para que a gente entenda que você está recebendo esse conteúdo e de fato está se fortalecendo. Compartilhe também com aqueles que você ama para que nós venhamos espalhar a boa semente, a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Se você não pode, se una comigo em espírito de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos aqui mais uma vez nesse propósito, sabendo que o Senhor está à frente dele. E nós queremos apresentar o nosso dia nas mãos do Senhor, para que o Senhor governe a nossa vida, em todos os sentidos e aspectos, principalmente no que nós vamos falar aqui, que é a língua. Infelizmente, muitas vezes acabamos sendo infelizes por conta de uma palavra que não deveria ter sido dita, uma palavra que não deveria sair da nossa boca. Então nos ajuda a levar esse conhecimento, essa palavra de fé ao teu povo, para que eles aprendam a ser fonte de bênçãos, que através da boca dos teus servos, de toda a tua igreja, possa sair vida e não morte. Nós te louvamos por esse milagre da manhã, nós te louvamos por podermos abrir os nossos olhos. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e desde já, meu Pai, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos então à meditação. Se você tem a sua Bíblia, abra aí no livro de Tiago, capítulo 3. Vamos iniciar essa leitura hoje profunda. O texto diz assim, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Olha, para você ver o teor dessa palavra. Como que nós podemos dominar uma coisa que não tem domínio? Aí você pergunta, mas se não tem domínio, como que eu vou controlar as palavras que saem da minha boca? Aí entra a grande importância de você ter comunhão com Deus. Então é impossível
domar a língua. A gente precisa aprender isso, né, Alessandra? A domar a língua. A gente tem que aprender isso. E como tu estava falando, né? A gente só consegue domar a nossa língua através da nossa comunhão com Deus. Porque vem momentos na nossa vida que, se a gente não cuida, a gente começa a falar coisas que não vão agradar a Deus. E sem perceber, a palavra que sai acaba machucando, ferindo as pessoas, nós mesmos. E por isso a importância, ver que é um membro tão pequeno no nosso corpo, mas tão poderoso que pode abençoar a vida de alguém, como também pode amaldiçoar a vida de alguém. Pode glorificar o nome de Deus, mas também como pode envergonhar o nome de Deus. A carne, com certeza, é impossível de dominar. Por isso a gente não pode viver na carne, não pode viver deixando o coração falar, porque é assim. Até a gente falou na meditação passada sobre o coração, que o coração ele é enganoso. Na hora que passamos por uma injustiça, o coração quer se vingar, o coração se ira, o coração quer falar coisas que são desnecessárias, o coração quer justificar, o coração quer fazer tanta coisa, e se a gente se deixa levar por ele, a língua põe em prática. A língua executa aquela situação. Só que aí depois, quando passa tudo aquilo e a gente vê o estrago que aconteceu, aí vem o arrependimento. Só que aí já não tem mais o que fazer. Porque, um exemplo, quando pega fogo numa casa e não tem como apagar, depois a gente só vê o quê? O que a gente vê numa casa depois que pega fogo? A gente vê cinzas. Só vê cinzas. Cinzas. E aí depois vem aquela culpa, o que será, o que eu fiz, por que pegou fogo na casa, o que eu poderia ter feito de diferente para que isso não viesse a acontecer. Então a gente tem que ter esse cuidado para não magoar, não ferir alguém. Às vezes a pessoa, ela demonstra, mas é uma opinião minha, foi uma coisa tão boba, mas aquela coisa tão boba está fazendo um estrago na vida de alguém. Você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, de falar uma palavra infeliz e depois não ter como resolver, e depois não ter como reverter a situação. Só Deus para nos ajudar a mudar todo o percurso que foi feito. Só Deus, e só quando a pessoa ela é humilde para reconhecer e mudar, e mostrar a mudança, e pedir perdão. Mas quantas vezes já isso não aconteceu? Você que está ouvindo, quantas palavras você já falou, que hoje, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente? E o cristão, muitas vezes, ele acaba pecando nisso. Não ponderar, não avaliar. Você vê que as feras, elas são fáceis de ser domadas, em comparação à língua. Porque a língua, quando ela começa a falar, uma palavra é uma flecha lançada. Não tem mais como você correr atrás da flecha para você reverter. Saiu, saiu. Então esse espírito que usa a boca das pessoas, o espírito do mal, como diz o texto, que ela é inflamada pelo inferno, é que quer que você xingue os seus filhos, inclusive proferindo palavras de maldição. Esse espírito do inferno que quer que você professe palavras negativas dentro de casa. Quantas pessoas passam o dia inteiro falando palavras torpes, palavrões, palavras de baixo escalão? Isso é comum, isso é normal. É normal sair da boca da pessoa palavrões, porque ela já não se escuta mais. A palavra já sai no automático, porque ela está acostumada. Quantas vezes nós tivemos que lidar com pessoas que têm esse hábito de falar palavrões? E são coisas que já não combinam com quem tem a comunhão com Deus. A gente não gosta de estar ouvindo isso. Mas infelizmente nós vivemos em um mundo onde as pessoas falam palavrão boca fora e não se importam com o que o outro pensa ou deixa de pensar. Então isso tem que ser cuidado. Maldição nos casamentos vem por quê? Por conta da palavra. A pessoa começa a se amaldiçoar seu casamento, dizer que a pessoa não presta, que está traindo, puxando coisa. É claro que a gente sabe que tem casos que está ali nítido, uma traição, está ali, mas
tem situações que poderiam ser evitadas se você começasse a proferir mais palavras de bênçãos dentro da sua casa. Profetizar bênção para o seu filho, profetizar bênção para o seu casamento. Mas a primeira coisa é o quê? Excomungar, a primeira coisa é esbravejar quando uma coisa não está dando certo, conforme você gostaria que estivesse dando certo. No trabalho, no dia a dia. Qual tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Que palavra tem saído da sua boca? A palavra da vida ou a palavra da morte? A palavra que é influenciada pelos demônios, pelo inferno, pelo próprio Satanás, ou é a palavra de Deus que tem saído da sua boca? Esse tipo de consciência que nós temos que ter. Cuidar as palavras para que a nossa língua, a nossa boca, falando, no caso da fala, não seja um instrumento nas mãos do diabo. E às vezes o cristão olha para dentro de casa e vê tudo murcho, tudo preto, os filhos perdidos, a família perdida, o casamento destruído, porque só profere coisa ruim. Fala que o filho não presta, que nunca vai ser ninguém, que é burro, fala que o marido não presta também, e um monte de outras situações. Não ouve, por mais que a pessoa está vendo que aquela pessoa está indo num rumo errado, mas ela não usa a fé inteligente. Em vez de ela olhar, está tudo mostrando que a pessoa vai ser alguém ruim, mas ela fala, o meu filho é uma bênção. O meu filho vai ser um homem de Deus. Eu determino, eu já vejo meu filho um homem de Deus. Eu já vejo meu casamento abençoado, eu já vejo a minha família restaurada. Não, ela olha tudo aquilo e fala, minha família não presta mesmo. Eu nasci para sofrer. Então imagina, ela já está determinando dentro dela que ela nasceu para sofrer. E aí depois a pessoa chora, por que a minha vida não muda? Mas as palavras que ela está determinando é que a vida dela não é para mudar. E o texto termina falando assim, ó, olha só, esse capítulo 3 nós vamos ler aqui até o versículo 12. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que nós estávamos falando agora, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Isso aqui é a chave para você mudar a forma de você falar as coisas. Pondere. As palavras que saem da sua boca precisam ser conduzidas por Deus. Nós não vamos acertar 100%, mas nós temos a oportunidade de ter o Espírito da verdade, que vai nos guiar. Ele vai te ajudar nos momentos das dificuldades. Quando você estiver falando alguma coisa que não se deve, ele vai te mostrar quando você precisa se corrigir. E cabe a você decidir obedecer ou não. Agora, quem não tem a presença de Deus faz o quê? Não dá bola para essas coisas. Diz que isso é bobagem. Isso é bobagem. Muitas pessoas consideram isso aqui como bobagem, mas nos países é assim. Se um presidente falar uma palavra e o outro presidente entender de forma errada, já está feita uma guerra. Não é assim que funciona? Então, assim acontece. A paz ou a guerra, ela depende do poder da língua. Se você quer ter paz no seu lar, se você quer ter paz no seu dia a dia, paz com as pessoas, cuidado com as suas palavras. Isso também é um termômetro, né? Como diz na palavra, pode uma fonte doce sair água amarga? Então pode uma pessoa de Deus sair palavrão dentro da língua dela, da boca dela? Pode um cristão de verdade sair palavras que não edificam a Deus? Falar palavrão, falar palavras torpes, espraguejar as pessoas, ser uma pessoa má. Isso é para você se avaliar, mentir descaradamente, né? Mentir, como se estivesse falando a verdade, querer ver o mal da outra pessoa, querer ver a pessoa ir para o inferno. Como a gente falou outro dia, diante da verdade,
diante da verdade, a pessoa deixar que saia da boca dela a mentira para proteger a si mesma, para proteger os seus interesses pessoais, o seu título, a sua condição? Isso é possível? Um cristão verdadeiro proceder dessa forma? Deixar que a sua boca professe as palavras do diabo infernais? Se você tem sido assim, se conserte. Conserte-se com Deus, fale para Deus que você errou, que você falhou, se arrependa. Se arrependa antes que seja tarde para você. Porque a sua língua, ela pode sim condenar você ao inferno. E no final de tudo, nós vamos dar conta de todas as palavras. Ah, mas eu não sabia, né, Alessandro? Ah, não sabia. Ah, mas não sabia. Você está sabendo agora. Se não sabia, você está sabendo agora. Você vai dar conta de todas as palavras que saírem da sua boca, as que você proferiu, todas elas. E aqui no início é muito forte, né, que fala, né, e vós não sejais mestres, sabendo que receberão mais duro juiz. E às vezes a pessoa está num lugar querendo ser um mestre, querendo mostrar algo que ela não é. E ela está proferindo essas coisas, está mentindo na cara dura e prejudicando pessoas. A pessoa que quer ser, está se importando em ter um título, se importando em ter uma posição, em ter esses benefícios, no final vai receber muito mais duro juízo. Isso foi uma das coisas que pesava e pesa até hoje muito sobre os meus ombros. Deus mostrou para mim que eu tinha uma responsabilidade muito grande nas minhas costas. Todos vocês que nos acompanham, vocês de certa forma estão sendo conduzidos por uma palavra. E como nós vamos trazer aqui palavras que sejam do nosso próprio agrado? Para massagear o seu ego, para você dizer, ah, que palavra maravilhosa. Não é essa a nossa intenção. Muitas vezes nós vamos falar coisas que as pessoas não vão gostar. E tudo bem, você não é obrigado a gostar de tudo que nós falamos. Mas nós vamos dar conta dessas palavras, então precisamos trazer ela com aquilo que é a essência dela, sem misturar com nada, mostrar que a palavra de Deus, ela é sim um instrumento de vida para aqueles que querem viver por ela. Se você deseja viver pela mentira, essa palavra jamais vai combinar com você. Se você ama mais a mentira, você está apoiado em uma mentira, a sua vida é uma mentira. Você vive uma farsa, está escondido por trás de um uniforme, está escondido por trás de uma autoridade nesse mundo. Não esqueça, você vai dar conta de tudo isso amanhã. Amanhã o seu tempo está acabando, como o nosso tempo está acabando. Uma hora tudo vai acabar e você terá que dar conta de tudo aquilo que você fez. Ah, mas não foi eu que fiz, né? Acontece muito. Não foi eu que fiz, eu estou orando para que Deus revele. Pô, que negócio é esse? Deus te mostrou, você é conivente. Você Deus já revelou, né? Deus revelou, você está sendo conivente. Se você viu e não corrigiu, você está sendo conivente com esse erro. E certamente, no dia do juízo, você vai ser cobrado por isso. E não importa quem fez, você também fez parte. Então, isso é para você ter temor e tremor sobre a sua alma. Não brinque com as coisas de Deus, leve a sério. Porque no dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós tomamos consciência disso, que uma vida com Deus exige sim esse sacrifício. Amar a verdade, com certeza vamos ser odiados por muitos, mas graças a Deus por tudo isso. Então, essa é a mensagem de hoje. Temos muitas coisas ainda para falar aqui, cada dia tem sido mais forte. Se você não acompanhou a série, vai lá no nosso canal, no início, assista as séries, assista aos nossos vídeos, nós temos bastante conteúdo aí para abençoar a sua vida. E essa caminhada com Deus, você que é novo, fique com a gente que nós vamos te ensinar o que você precisa aprender para se tornar um cristão de fato e de verdade que vai agradar a Deus, tá bom? Vamos orar pedindo a Deus que Ele nos conceda, né, a sabedoria dele cada vez mais, e você também ore por nós, que nós estaremos orando por você. Se você quiser, vamos deixar aí o nosso WhatsApp, vai estar passando na tela para você enviar a sua mensagem. Se você precisa de ajuda, estamos aqui para ajudar você. Nós vamos fazer uma oração agora. Antes de orar, eu só queria falar uma coisa bem rapidinho. A sua preocupação tem que ser em agradar a Deus.
Se a sua preocupação for essa, você vai cuidar o que fala, você vai se preocupar em tudo para como fazer a vontade de Deus. A sua mente vai sempre estar ali pesquisando, isso aqui agrada ou não? Eu estou fazendo isso porque alguém que se intitula uma pessoa de Deus está falando para mim fazer, mas a minha consciência é Deus falando para mim que não é certo. Então, vai agradar a Deus? Se você viver sempre se perguntando isso agrada a Deus, você vai viver uma vida que realmente agrade a Ele. Então, seja humilde. Não procure em agradar os homens. Sempre se preocupe em agradar a Deus. Vamos fazer uma oração? Pode orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, meu Pai. O Senhor é tão especial, tão maravilhoso, que se preocupa em tudo com a gente. Olha, quem se preocupa mais do que o Senhor a nos cuidar, a nos proteger de nós mesmos, de pessoas que querem o nosso mal, do mal, de tudo. E eu te agradeço, meu Pai. Nos ensina a cuidar da nossa língua, cuidar da nossa comunhão contigo, a viver uma vida que te glorifique, que quando as pessoas olharem para a gente, olharem para essa pessoa que está orando por nós, que elas venham ver o Senhor na vida delas, que elas venham ver um exemplo de uma mulher, de um homem de Deus, e que cada pessoa venha glorificar o teu nome, meu Pai. Que a nossa boca venha sair palavras que edifiquem ao Senhor, e não ao mundo, e não ao diabo, mas que venha ser para te glorificar, meu Deus. Que através de nós, que através dessas pessoas, muitas almas venham ser ganhas para o teu reino. Que o nosso exemplo venha falar mais do que 1000 palavras, mais do que muitas palavras que saem ao vento. Eu te entrego a nossa vida, a vida de todos em tuas mãos, na certeza, meu Deus, que já foi plantado e que essa semente vai germinar e crescer e vai produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Ficamos por aqui com o episódio de hoje. Não perca, amanhã estamos de volta, 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado especial. Traga o seu café, o seu chimarrão, o seu chá, enfim, venha participar com a gente e você só tem a ganhar. E coloque aí nos comentários o que Deus falou com você através dessa meditação. Compartilhe com a gente, porque você também vai estar nos abençoando. Nós compartilhamos com vocês o que Deus falou com nós. Agora coloque aí também nos comentários o que Deus falou contigo, através do livro de Tiago, capítulo 3. Coloque aí, que eu tenho certeza que vai abençoar nós e todos aqueles que forem assistir o vídeo e olhar ali embaixo o seu comentário. Tchauzinho. Tchau, gente!